Olá, eu sou Shilene Álvares, professora, contadora de histórias do Centro de Estudo e Pesquisa Ciranda da Arte. E vou falar com vocês um pouco sobre a memorização. Como memorizar uma história para contá-la. A gente vai trabalhar aqui como que se dá esse processo de memorização para nós, contadores de histórias. E espero que vocês aí, estudantes, possam utilizar da mesma metodologia que eu utilizo aqui. Em primeiro momento, como a Denise falou para vocês, é bom escolher uma história lendo muitas histórias. Então você vai se oportunizar, através da leitura, conhecer várias histórias e aquela que te tocar, que falar assim para você lá no seu íntimo, essa história você tem que compartilhar com alguém. Essa história você vai trabalhar e memorizar. Eu coloquei aqui na tela do computador uma atividade que a gente faz e que vocês vão fazer aí com as travas-línguas, que é o primeiro exercício que a gente faz para saber como que se dá o processo da nossa memorização. O contador de histórias, geralmente, ele pega o texto, lê várias vezes para se apoderar do texto, para se aproximar da história, conhecer o esqueleto da história, que é muito importante. Eu coloquei aqui na tela do computador, como vocês estão vendo, eu estou na frente do meu PC, e eu coloquei algumas trava-línguas, que a gente faz um trabalho, e vocês vão fazer aí, junto com os professores de vocês, a memorização de algumas trava-línguas para ver como que esse processo acontece aí no seu cérebro, né, com você. Qual a forma melhor que você vai trabalhar isso? Quando você vai memorizar um texto, a primeira coisa que você tem que ter noção é de como que isso vai se processar para você. Todo conhecimento, ele entra dentro da gente através dos órgãos dos sentidos, ou pelo olfato, gustação, tato, visão, audição. Então, o que a gente faz para facilitar a memorização? A gente usa dois órgãos dos sentidos, a visão e a audição. Você ler e escrever o que tem que ser memorizado vai te ajudar a memorizar mais rápido, né? E aí a audição, escutando a sua própria voz. Então, vou dizer como que seria isso. Por exemplo, eu tenho que memorizar uma trava-língua, que está ali na tela do computador, e eu vou ler para vocês. A cruel criatura cometeu um grande crime. Entrou na casa, devorou 3 vitrolas, pegou 30 pregos no vitrô, trançou o tricô da Cremilda e estragou 13 tortas de creme. Credo! Essa trava-língua tá trazendo pra gente a sílaba travada, né? O CR, cri, cré. Então, também tem o tra, trim, né? TR. E isso vai ajudar a gente a pronunciar corretamente as palavras. Então, trabalhar a trava-língua é um jeito de também destravar a língua e poder pronunciar corretamente, pausadamente as palavras. Quando você já memoriza a trava-língua, aí que você vai começar a falar mais rápido, como é a brincadeira de trava-língua na sala de aula, nos lugares onde a gente aprende a fazer isso. Então, o primeiro processo, escolheu a trava-língua, ou o professor te deu uma trava-língua, você vai copiar essa trava-língua pelo menos 3 vezes. Então, após ter copiado por 3 vezes a trava-língua, isso já faz com que eu me aproprie da trava-língua, como ela está escrita com a minha letra visualmente, eu já vou memorizando os nomes, as palavras, os lugares que está citado na trava-língua. Então, aqui eu tenho vitrô, né, tenho tricô, Cremilda, né, deixa eu ver o que mais. Crime, entrou, vitrola, trançou, estragou. Então, tem várias palavras que já vão entrar no meu cérebro por causa
da visão, né, que eu fui copiando e lendo, e usando o tato na escrita. Com isso, eu consigo levar para o meu cérebro a trava-língua, porque eu usei 2 órgãos dos sentidos. E aí vai facilitando. Bom, eu copiei 3 vezes, isso já facilita. Se eu copiar a história 3 vezes, visualmente, eu já vou ter parágrafo a parágrafo memorizado. Como inicia o parágrafo, eu vou memorizar a minha letra no papel, as palavras que eu errei escrevendo, porque vocês viram aqui que eu errei algumas palavras na hora de escrever. Você vai lembrando de tudo isso. Feito isso, você vai digitar, quem tem aí o computador, o celular, vai digitar a trava-língua no computador, como eu fiz ali na tela, que eu tenho várias trava-línguas, né? E essa tá ali já digitada. E aí eu vou vou gravar a minha voz no celular, falando a trava-língua. Vou colocar o fone de ouvido, como eu estou agora, vou colocar a trava-língua na tela do computador. E na hora que eu apertar o play, eu vou ler em voz alta, ouvir a minha voz e ver escrito na tela do computador. Num processo assim, a cruel criatura cometeu um grande crime, entrou na casa e devorou 3 vitrolas, pegou 30 pregos no vitrô, traçou o tricô da Cremilda e estragou 3 tortas de creme. Credo! E isso eu vou repetindo, até a trava-língua estar memorizada. Como que isso vai acontecer num texto que tem vários parágrafos? Você vai memorizar o primeiro parágrafo, volta o primeiro, memoriza o primeiro e o segundo, volta, memoriza o primeiro, o segundo e o terceiro, fazendo sempre essa repetição, lendo, ouvindo sua voz e vendo na tela do computador. Isso depois de já ter copiado 3 vezes a história. Esse processo vai durar aí em torno de 1 a 3 dias você fazendo isso. Aí a história já vai estar mais ou menos internalizada, você já vai ter ela quase que memorizada. Sabendo o esqueleto da história, tendo ela memorizada, você vai começar a contar. Conte para um espelho, conte para você mesmo, ouvir a sua voz, deite com a cabeça no travesseiro e tenta passar a história mentalmente para ver onde você está esquecendo, o que você está errando. E esse processo vai amadurecendo a história. É o que a gente utiliza, né, na contação de história, em falar que você está deixando a história redonda, deixando a história memorizada, ipsis litre, com as palavras do texto, com as palavras do autor. E é isso que a gente tem e pretende fazer na atividade que vocês vão fazer aí, ok? Para essa atividade é importante você fazer a cópia da trava-língua, copiar a trava-língua 2, 3 vezes, depois tentar memorizá-la mentalmente, repetindo a leitura por várias vezes, como essa que está aqui na tela do computador. A Condessa Clarissa da Prússia pensou que era pássaro, atravessou o espaço e foi até a Rússia sem bússola. Então, essa trava-língua, né? Já trabalhei também o PR, o CL, os sons de SS, C cedilha, que é para a gente ter como pronunciar as palavras corretamente, como dar entonação quando a gente for pronunciar essas palavras, né, dentro do texto. Uma outra vertente da memorização é fazer associações. E essa associação é muito fácil de fazer, principalmente se você se utiliza do desenho, da representação. Então, agora eu vou mostrar para vocês uma trava-língua fácil de ser memorizada. Temos aqui agora a trava-língua do paralelepípedos. Todos já devem conhecer. Dizem que na minha rua tem paralelepípedo feito de paralelogramos. 6 paralelogramos tem um paralelepípedo. 1000 paralelepípedos tem uma paralelepipedovia. Uma paralelepipedovia tem 1000 paralelogramos. Então, uma paralelepipedovia é uma paralelogramolândia? E uma forma fácil de vocês memorizarem isso é desenhar. Disseram que na minha rua tem paralelepípedos feitos de paralelogramos. 6 paralelogramos tem um paralelepípedo. 1000 paralelepípedos tem uma paralelepipedovia.
Uma paralelepipedovia tem 1000 paralelepípedos. Então, uma paralelepipedovia é uma paralelogramolândia? Percebam que rua, paralelepípedo, paralelogramos, que são 6 lados do paralelepípedo, né? Foram representados com desenhos. E isso vai facilitar a memorização dessa trava-língua. Um outro exercício para ativar a memória é fixar, pelo método de associações de imagens, a lista de 20 palavras seguintes. Por exemplo, você tem um quadro de palavras: carro, camisa, leiteira, avião, caderno, óculos, leão, remo, chocolate, montanha, árvore, cofre, rei, balança, sino, criança, escola, jornal, garfo e lâmpada. Para você memorizar esse quadro todo, assim, só lendo as palavras, é muito difícil. Então, o que você pode fazer? Fazer associação com imagens. Aquela mesma lista agora com desenhos: carro, camisa, leiteira, avião, caderno, óculos, leão, remo, chocolate, montanha, árvore, cofre, rei, balança, sino, menino, escola, menino não, criança, né? Escola, jornal, garfo e lâmpada. Então, dessa forma, fica mais fácil de ser memorizado. E aí, para facilitar, circular palavras importantes do texto e depois representá-las simbolicamente é também um recurso para memorizar mais fácil a sua história. Por exemplo, para você estudante que tem que memorizar informações de uma matéria, de uma disciplina que é matéria de estudo, se você circular palavras importantes de um texto, ficará mais fácil de memorizar aquelas informações. Por exemplo, esse texto fala sobre o fígado, que o fígado é o maior de nossos órgãos internos, pesa 1.500 gramas, ele tem a função de regular e circular o sangue, absorvendo porções supérfluas do líquido a fim de impedir sobrecarga do coração. Fazendo assim, ele cuida da secreção da bilis, filtra e destrói toxinas e sintetiza proteínas. São as informações mais importantes do texto sobre o fígado. Então, olha só isso representado por desenhos depois de circulado as palavras mais importantes do texto. O menininho com o fígado, o coração azul, o fígado vermelho, né? E aí as setas indicando. O fígado pesa 1.500 gramas, filtra e destrói toxinas, regula a circulação, sintetiza proteínas, é o maior órgão do corpo humano, né? E aí ele ligado ao coração, para mostrar que a função dele também é proteger o coração, ok? O aluno que estudar assim, usando da memorização, ao invés de simplesmente repetir, tentar decorar informações, vai aprender mais fácil, vai aprender com maior facilidade e levar a informação para o cérebro, porque ele vai memorizar essas informações ao invés de apenas decorá-las. Memorizar as palavras de um texto também pode ser uma chave para memorizar a sequência da história. No quadro à esquerda estão as palavras do texto, que foram grifadas, né, que estão em negritos. E no quadro principal está o texto. E aí você, memorizando essas histórias, com certeza você não vai esquecer nada da história. Lá em casa tem um tapete, em cima dele tem uma garrafa de leite que o cachorro queria beber, mas passou um avião e com o barulho o cachorro correu para a rua. Entrou em um hotel e o guarda jogou uma vassoura nele, mas a vassoura bateu em um bêbado. O guarda o colocou em um ônibus cujo nome do motorista era Fábio. No ônibus tinha um índio com um chapéu cheio de caju. De repente ele puxou um punhal e abriu um baú de onde saiu um coelho vermelho que é de Glória. Ler para aprender exige muito talento, disciplina e concentração, e existe pelo menos 3 níveis de leitura, que variam de acordo com o objetivo do leitor. O primeiro é o nível da leitura inspecional, a que você conhece o texto superficialmente. O segundo nível é o da leitura ativa, que você já começa a compreender o texto.
E o terceiro nível de leitura é a comparativa, em que você já realmente consegue fazer análise desse texto com outras histórias, com outros textos, e que você consegue compreender realmente a profundidade do texto. Mas a repetição, realmente, principalmente por causa da cópia, levará o texto mais rapidamente para o seu cérebro. Então, repetir lendo, tá? É um propósito. Mas escrevendo e repetindo, vai te fazer memorizar o texto mais rapidamente. Exemplo, olhem essa lista de palavras. Elas não são apenas verbos ou substantivos, é uma lista. Ler, páginas, cartas, escola, estudo, leitura e histórias. Folhas, capa, caneta, lápis, revista, papel e palavras. A lista 2. Casa, lápis, maçã, sapato, livro, bandeira, pedra, trem, oceano, colina, música, água, copo e escola. Que palavras que tem nessa segunda lista e que tinha na primeira? Vocês sabem? Então veja novamente a primeira lista, voltem na primeira lista, voltem na segunda, que vocês vão fazer associações. Por exemplo, vocês vão tentar associar o que tem ligação com a escola, né, com objetos escolares. E aí você vai ver o que tem nas duas listas, ou o que tem a ver com o meio ambiente, com a natureza. E aí você vai ver o que tem nas duas listas. Tente descobrir quais as palavras aparecem nessas duas listas. Isso faz parte do processo de memorização, de percepção na hora que você faz a leitura de um texto. Vamos ver na prática como que eu fiz para memorizar esse texto. Aqui eu tenho um texto que é de minha autoria, Amor Eletrônico, né? Shirlene Álvares da Silva. O texto está todo digitado, né? Com as letras em caixa pequena, normal. Do lado, eu tentei fazer aquilo que eu falei lá atrás, destacar as palavras importantes que eu não poderia esquecer. Então, eu coloquei algumas palavras em caixa alta, grifei outras, né, que são importantes. Coloquei algumas em negrito, estão vendo? Em itálico, como Second Life. E dei prosseguimento para tentar memorizar o texto. Essa foi a forma que eu fiz para memorizar esse texto, Amor Eletrônico. Já o texto Sei Não, aí tem de Laura Medioli, que o texto está aí digitado normalmente. O que eu fiz? Eu colori trechos a trechos, parágrafos, né? Então, por exemplo, o primeiro trecho, né, um diálogo entre duas pessoas. E aí eu coloquei em vermelho. O próximo parágrafo já coloquei em verde, depois em azul. Isso ajuda a memorizar, fazendo a associação da cor com o parágrafo da história. E vocês, estudantes, querem uma dica mais fácil ainda? Utilizem um cordão barbante no seu quarto, pegue trechos da história, escreva nos papéis e em cada folha escreva um parágrafo com cores diferentes, como eu fiz no texto anterior, e coloque-os em ordem ou na parede em um fio pendurado, para você ler e visualizar. Toda hora que você entrar dentro do quarto, tente ler. Às vezes, deitado na sua cama, olhe para a parede, leia aquele parágrafo, feche os olhos, repita para você mesmo, leia de novo, repita. Quando você vê que você já não esquece mais aquele parágrafo, passe para o próximo. Também é uma dinâmica que é bom de ser utilizado para memorização de uma forma descontraída, leve, e que você vai poder curtir o texto ali, preso na parede ou no barbante do seu quarto. Ah, e detalhe, você pode fazer isso também para estudar. Estudar as matérias como geografia, ciências, né, história, as disciplinas que você sente dificuldade em memorizar, datas, locais, tempo, né, a localização temporal na história. Então fica fácil de você fazer isso. Olha esse exemplo, né, de verbos do inglês, né? Então você coloca lá uma organização também, né? Future, next, now, agora, né?
e você vai organizar a sua história também nessa ordem, início, meio e fim. Colocar no seu campo visual para que você possa ver toda hora aquela história e poder tirar proveito dessa forma de memorizar a sua história. Organize isso, coloque na parede do seu quarto para você fazer isso de forma mais rápida, mais fácil e mais tranquila para você, estudante. Aí eu coloquei o exemplo, né, daquilo que eu falei lá no início. Repetir para você mesmo, né, a sua voz, lendo o que você está ouvindo e falando ao mesmo tempo. Você provoca uma estimulação nas redes neurais e assim constrói uma memória de longa duração. Então, grave a sua voz, escute a sua voz, dando entonação para os personagens, né, para a fala dos personagens, para a fala do narrador. Faça pausas. Na próxima aula, o Wellington vai estar trabalhando isso, as marcações de personagem, a mudança de voz, e você vai poder fazer isso usando o seu celular. Né? Hoje o MP3 já está obsoleto, né? A gente já usa essa função no próprio celular. Grave então e faça isso. E por último, aquilo que eu já disse lá atrás. Deite, feche os olhos, repita a história para você como se estivesse contando para alguém, como se você tivesse uma plateia invisível. E fale parágrafo a parágrafo e comece de novo quando errar. Se você vê que esqueceu, volte no texto. Já aconteceu comigo de acender a luz, ler o texto novamente, deitar e continuar fazendo essa apresentação para uma plateia invisível. Isso é muito bacana e ajuda você a memorizar mais rápido a sua história. Bom, agora que a gente já falou desse processo de memorização, tem uma atividade que vocês farão aí junto com os professores na sua sala de aula para memorizar algumas trava-línguas. Vamos ver se vocês são bons nisso. Tente essa. Não confunda ornitorrinco com ornitologista e ornitologista com otorrinolaringologista, porque ornitorrinco é ornitorrinco, ornitologista é ornitologista e otorrinolaringologista é otorrinolaringologista. Tente, experimente. Memorize histórias. E o concurso literário de redação Bariane Hortense conta com você para contar histórias do autor que deu motivo para esse concurso. Vamos lá? Tente!